Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, o tema de vocês agora é reprodução humana. E, basicamente, os sistemas reprodutores masculinos e femininos, eles têm por objetivo a produção dos hormônios sexuais, tanto, no caso dos homens, a testosterona, no caso das mulheres, o estrogênio e a progesterona, quanto também a produção dos gametas, no caso do homem, o espermatozoide e, no caso da mulher, o óvulo. Lembrando que o gameta feminino, ele só vai completar o seu processo de formação após a fecundação, uma vez que, na metade do ciclo menstrual, ele será liberado sob a forma de ovócito 2. Antes da gente chegar lá na parte feminina, vamos ver do que é formado o sistema reprodutor masculino. Basicamente, a gente pode falar que o sistema reprodutor masculino, ele é formado pelos testículos, e os testículos, assim como os ovários, são chamados de glândulas mistas. Por quê? Porque eles têm dupla função. O testículo ele vai ter uma função endócrina, que se refere à produção do hormônio testosterona, que será liberado na corrente sanguínea, para dar as características sexuais dos homens, enquanto que a função exócrina do testículo consiste na produção e na liberação dos espermatozoides. Quando uma glândula, tipo testículo ou ovário, tem essa dupla função, nós chamamos de glândula mista ou anfícrina. Além dos testículos, nós temos o epidídimo, que faz a conexão dos testículos com o canal deferente, e é nesse epidídimo uma série de canais enovelados que os espermatozoides ficarão armazenados até o momento da ejaculação. É lá também que o flagelo dos espermatozoides começa a ter batimento. Ou seja, o epidídimo é o local que armazena os espermatozoides e também é o local do batimento flagelar dos espermatozoides. Flagelo esse que será importantíssimo para transportar o espermatozoide até o local da fecundação. Quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides vão ter que sair do epidídimo, passando pelo canal deferente até chegar na uretra que se localiza lá no pênis. E o detalhe é que a uretra do homem serve tanto para o aparelho urinário quanto para o aparelho reprodutor, uma vez que pela uretra do pênis passa tanto a urina quanto também o sêmen. Só que antes de chegar lá na uretra, esses espermatozoides que vêm aqui pelo canal deferente, eles vão ter que passar por 3 glândulas anexas. Essas glândulas vão adicionar aos espermatozoides 3 tipos de líquidos diferentes, que levam o nome das glândulas. Seria o primeiro líquido, o líquido chamado de seminal, produzido pelas vesículas seminais. Os líquidos seminais, eles contêm uma série de nutrientes que são responsáveis por fazer a nutrição dos espermatozoides, visto que bater o flagelo gasta muita energia. Então, os espermatozoides, que normalmente são liberados aos milhares em uma única ejaculação, precisam ter nutrientes para que suas mitocôndrias quebrem esses nutrientes, liberando energia para a atividade do espermatozoide. Lembrando que os espermatozoides podem viver até um máximo de 72 horas, ou seja, 3 dias no aparelho reprodutor feminino, se alimentando dessas reservas presentes no líquido seminal. Além do líquido seminal, produzido por 2 vesículas seminais, os espermatozoides também recebem o líquido prostático, produzido por essa glândula única chamada de próstata. A próstata, que vai produzir o líquido prostático, tem por função tentar neutralizar o pH vaginal. Justamente porque o pH vaginal, naturalmente, ele é ácido, para combater micro-organismos, tais como bactérias, fungos e protozoários, que podem colonizar e causar uma determinada doença no canal vaginal de uma mulher. Só que essa mesma acidez, ou seja, o pH baixo do canal vaginal, também elimina os espermatozoides, que são muito sensíveis a essa variação de pH, principalmente a pHs muito baixos, ou seja, muito ácidos. Por isso que o líquido prostático, ele contém substâncias alcalinas que vão tentar neutralizar o pH do canal vaginal, favorecendo o sucesso dos espermatozoides. Além disso, existem 2 glândulas bulboretrais que adicionam um líquido transparente aos espermatozoides, que tem por função também promover a limpeza do canal uretral. Lembra que eu disse que pela uretra também passa a urina? Pois é, antes da ejaculação pode ocorrer a liberação do líquido das glândulas bulboretrais. Líquido esse que recebe o mesmo nome, líquido bulboretral, que vai passar pela uretra antes da ejaculação, promovendo a limpeza e neutralizando também o pH uretral, visto que os espermatozoides são muito sensíveis a essa questão de acidez. Quando nós falamos, então, que os espermatozoides recebem 3 tipos de líquidos diferentes, essa soma entre os espermatozoides desses 3 líquidos é o que dá origem ao esperma, também conhecido com o nome de sêmen. Ou seja, esperma seria o conjunto de espermatozoides mais os líquidos seminais, produzidos por essas 3 glândulas diferentes, enquanto que espermatozoides seriam as células gaméticas, responsáveis pela fecundação e a formação de um novo indivíduo juntamente com o gameta feminino.
O órgão copulador masculino é o pênis, e esse pênis ele vai ser formado pelo quê? Por basicamente dois tipos de tecidos internos. Nós temos os tecidos cavernosos e também esponjosos, que ao se encherem de sangue, inflam o órgão, permitindo, no caso, a ereção peniana e a introdução desse órgão no canal vaginal, permitindo, claro, a reprodução. No caso do sistema reprodutor feminino, nós temos também uma sequência de órgãos. Por exemplo, dois ovários que vão se comunicar com o útero através das tubas uterinas. Da mesma forma que os testículos produzem hormônios, no caso do homem, testosterona e espermatozoides, como gametas, no caso das mulheres, os ovários também vão produzir. Só que nesse caso, dois hormônios, um deles seria o estrogênio, que por reter gordura em partes específicas do corpo da mulher, dá o formato característico do corpo da mulher, é responsável por dar as características sexuais secundárias do corpo das mulheres, e existe também como hormônio a progesterona. Normalmente, a taxa de progesterona vai se aumentar bastante ao final de cada ciclo menstrual, porque a progesterona é quem vai deixar a parte interna do útero, o endométrio, mais espessa, para permitir, no caso, a nidação, ou seja, a implantação e o futuro desenvolvimento de um embrião. E o local da fecundação é justamente o local que faz a conexão dos ovários com o útero, que seria, no caso, as tubas uterinas, também denominadas de trompas ou trompas de Falópio. Então, os espermatozoides eles terão que ser liberados a nível do canal vaginal, vão subir pelo útero, passar pelas tubas uterinas, e é justamente nessas tubas onde vai ocorrer a fecundação. Lembrando que o ovócito 2, ou seja, a forma pela qual se encontra o gameta feminino, libera substâncias que sinalizam para os espermatozoides o local onde ele está, se é próximo ao ovário esquerdo ou próximo ao ovário direito. Essas substâncias que são liberadas, elas são denominadas de muco cervical e tornam também, no dia da ovulação e também durante o período fértil, o canal vaginal um pouco mais lubrificado, o que vai favorecer a reprodução nessas épocas. Lembrando que sempre o período fértil, ele é próximo ao dia da ovulação. Considerando que uma mulher tem um ciclo menstrual de 28 dias, a ovulação vai ocorrer na metade do ciclo, ou seja, no 14º dia. Só que o período fértil, ou seja, o período pelo qual ela pode engravidar, corresponderia a 72 horas antes da ovulação e até 36 horas depois da ovulação. Por medida de segurança, para dar uma margem de segurança maior, nós consideramos 4 dias antes e 4 dias depois da ovulação o período fértil de uma mulher. Que então, nesse caso, se ela for ovular no 14º dia, considerando um ciclo de 28 dias, o período fértil dela iria do dia 10 do ciclo até o dia 18, ou seja, do dia 10 ao dia 18 seria o período de maior probabilidade de gravidez. Os outros períodos, antes desse dia 10 e após o dia 18, como não tem gameta, seriam conhecidos como períodos estéreis. Dificilmente haveria uma reprodução, com fecundação no caso, durante esses dias. Agora, além disso, quando a gente fala, por exemplo, vagina, coloquei aqui o órgão que permite a cópula, ou seja, o órgão que vai receber o pênis durante o ato sexual. E a vagina, na verdade, também chamada de vulva, seria o conjunto de vários outros órgãos menores. Protegendo a parte externa da vagina, você tem os grandes lábios. Os pequenos lábios, são dobras de mucosa mais internas que recobrem o órgão sensitivo da mulher, que permite o prazer sexual, que é chamado de clitóris, e na parte embaixo, protegido no caso ali também pelos pequenos lábios, você encontra o canal vaginal. E o canal vaginal, em mulheres que ainda não tiveram a sua primeira relação sexual, pode estar bloqueado parcialmente por uma membrana chamada de ímen. O ímen é fundamental para a proteção contra micro-organismos, em crianças que, é claro, não têm um sistema imune tão forte como no caso de uma mulher. Normalmente o ímen ele vai ser uma membrana intensamente vascularizada e que pode ser rompida no primeiro ato sexual, ou não, depende do formato do ímen. Muito obrigado!